Oi, pessoal. Meu nome é Tayana, sou professora de ciências e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema esquelético. O sistema esquelético é um dos principais sistemas do corpo humano. Ele fornece sustentação, proteção, permite a movimentação em conjunto com os músculos e participa de processos vitais, como a produção de células sanguíneas e o armazenamento de minerais. Esse sistema, ele é formado por diversas partes muito diferentes e que trabalham em conjunto. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas partes, começando pelos ossos. Os ossos, eles são estruturas rígidas que dão forma e sustentação ao corpo. Um adulto tem aproximadamente 206 ossos. Nós temos também as cartilagens, que é um tecido flexível que reveste as articulações e dá forma a algumas estruturas, como, por exemplo, o nariz, a orelha e a traqueia. Temos também as articulações, que são locais onde dois ou mais ossos se encontram, permitindo o movimento ou apenas a sustentação. Temos os ligamentos, que são faixas de tecido conjuntivo que unem ossos entre si, estabilizando as articulações. E por fim, temos o tecido ósseo, formado por matriz mineralizada, principalmente por cálcio e fósforo, e células ósseas, dentre elas os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Os ossos humanos são compostos por uma matriz orgânica, principalmente de fibras de colágeno, que confere flexibilidade, e uma matriz inorgânica, composta por minerais como o fosfato de cálcio, a hidroxiapatita, que é responsável pela dureza e a rigidez dos ossos. A matriz é produzida por células como os osteoblastos e sustentada externamente pelo periósteo, enquanto no interior é composto por medula óssea. Então, a medula óssea é o meio do osso. Nós temos aqui as três principais células que formam o tecido ósseo. Os osteoblastos, que são células mais jovens e são responsáveis pela produção da matriz óssea. Os osteoclastos, que são células responsáveis pela reabsorção e remodelação da matriz óssea, e os osteócitos, que são células na fase adulta e são responsáveis pela manutenção da matriz óssea. Aqui nós podemos ver um esqueleto se movendo. Esse movimento, ou qualquer outro movimento, só é possível por conta desse conjunto que forma o sistema esquelético, que são os ossos, as articulações, os tendões, as cartilagens e o tecido ósseo. Mas nós temos variados tipos de ossos. Vamos conhecer também alguns. Então, temos aqui tipos de ossos. Nós temos os ossos longos, que possuem um comprimento maior do que a largura. Então, nós temos nesses ossos longos uma estrutura que é a diáfise, que é a parte longa, e a epífise, que são as extremidades. Aqui nós temos um exemplo de fêmur e o exemplo de húmero. Fêmur, o osso maior que nós temos aqui na coxa, e húmero, o osso maior que nós temos aqui no nosso braço. A principal função desses ossos é suportar peso e permitir movimentos mais amplos. Depois, nós temos os ossos curtos. Em relação à estrutura, medidas e comprimento e espessura desses ossos são semelhantes. Por exemplo, o carpo, que são os ossos do punho, e tarsos, que são os ossos do tornozelo. As principais funções desses ossos é resistência e absorção de impacto. Nós temos os ossos planos, ou também conhecidos como ossos chatos. Em relação à estrutura, são ossos finos e geralmente curvados. Esse tipo específico de osso, ele suporta um pouco mais de impacto. Por isso que eles geralmente são encontrados em regiões onde se encontram os nossos órgãos vitais.
Então, nós temos como exemplo as costelas, as escápulas, o externo e o osso do crânio. E principais funções, como eu havia comentado, proteção de órgãos vitais, como o cérebro, coração, pulmões, e para fixação muscular também. Nós temos os ossos irregulares. Em relação à estrutura, eles são formados, comparado aos complexa, né, que não se enquadram em nenhuma outra, em relação a serem longos, né, a serem do mesmo tamanho, são ossos com particularidades e que se encaixam. Como, por exemplo, nós temos as vértebras e os ossos da face. A principal função, ou as principais funções, são proteção e sustentação de estruturas muito específicas, como, por exemplo, medula óssea. E, por fim, nós temos os ossos sesamoides. Em relação à estrutura, eles são pequenos e se desenvolvem dentro de tendões, como, por exemplo, a rótula, ou também conhecida como patela do joelho. Principais funções: proteção dos tendões e aumento na eficiência do movimento. Aqui nós temos os 3 esqueletos se movimentando. Então, todos os nossos movimentos, como eu já havia comentado, eles só são permitidos devido ao conjunto que compõe o sistema esquelético, cartilagem, tendões, articulações, tecido ósseo, e é lógico que quando falamos de movimento, acaba envolvendo a musculatura, mas nós não vamos entrar nesse assunto de musculatura agora. Em relação às cartilagens, o que é cartilagem? A cartilagem é um tecido amortecedor que reveste a superfície do osso ao nível das articulações, ou seja, no encontro entre 2 ossos existe uma cartilagem. A função dela, amortecer os movimentos. Então, ela tem uma enorme capacidade de resistência à carga e permite amortecimento, deslizamento, evitando o contato de um osso com o outro especificamente. Existem algumas doenças relacionadas às cartilagens, como a artrite e a artrose. Quando a gente ouve falar de artrose, a artrose é o desgaste das cartilagens. Aí sim, um osso entra em contato com o outro, se encostando e se desgastando, o que causa deformidades e dor intensa. Já a artrite é a inflamação da região das cartilagens, existe um líquido chamado líquido sinovial, que auxilia nesse amortecimento, e aí quando tem essa inflamação, ocorre inchaço no local, ou seja, na região das articulações, um superaquecimento e dor. Além dessas 2 principais doenças, existem várias outras por diversos outros motivos, mas nós também não vamos entrar nesse assunto agora. Então, além das cartilagens, nós temos também as articulações, que é a união entre as partes rígidas do esqueleto, geralmente permitindo sua mobilidade. As articulações também podem ser conhecidas como juntas. Então, nós temos articulações que são móveis, imóveis ou semimóveis. Então, fazendo um resumo, em relação à importância do sistema esquelético, ele serve para dar sustentação e forma ao corpo, ele protege os órgãos vitais, como o caso do crânio, coração, os pulmões, atua em conjunto com os músculos, permitindo os movimentos, faz células sanguíneas na medula óssea, que é o meio do osso, armazena minerais como cálcio e fósforo, que são muito importantes para diversas outras funções do organismo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.